Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês neste mês de maio, mês da família. Nessa última semana de maio nós teremos algumas pregações, também as pastorais durante a semana, toda uma programação voltada para a família. E hoje, dentro desse tema, dentro desse assunto, eu quero falar um pouco com vocês a respeito da família. A família é um plano de Deus, a família é um projeto de Deus, né? Nós vemos que lá no Éden, quando Deus cria o ser humano, cria Adão, depois cria Eva. E aí, ele estabelece dois princípios, ou dois valores que a humanidade tem que seguir. O primeiro deles é o casamento, onde ele ali, depois de criar Adão, cria Eva, entrega Eva para Adão como a sua companheira, e então ele dá uma ordem aos dois: sejam férteis, se reproduzam e encham toda a terra. E veja que então ele estabelece numa sequência dois princípios. O primeiro é o casamento. A família sempre começa ou deve começar por meio de um casamento. Como o próprio Deus diz ali na Escritura: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, se tornarão um casal. Então este é o primeiro passo no plano de Deus para constituir a família. E na sequência Deus fala: sejam férteis, se multipliquem, tenham filhos e encham a terra. Então ali o que Deus estava dizendo para Adão e Eva é: formem famílias, tenham filhos, então formem famílias. E este é o propósito de Deus para a humanidade, que a humanidade existisse por meio de famílias, de várias famílias, né? Os casais vão tendo filhos e no momento certo esses jovens, essas crianças crescem, se casam e repetem esse processo que Deus estabeleceu. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, formarão um novo casal para ali ter filhos e estabelecer uma nova família. Mas o pecado acabou deturpando isso, esse plano de Deus para a humanidade. E é importante nós percebemos que tudo que Deus criou é perfeito. Mas o homem, ao cair no pecado, ele se deteriorou. Ele decaiu desse estado de perfeição original e se tornou corrompido. E com isso, o ser humano acaba sendo corrompido em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos, nos pensamentos, nos sentimentos, na conduta. E com isso, o relacionamento conjugal de marido e mulher também se tornou corrompido. E a família, o relacionamento familiar, acabou sendo corrompido também. Mas Deus nunca desistiu desse plano e não irá desistir. Tanto que mesmo após o dilúvio, quando toda aquela geração ímpia foi destruída, Deus salva apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, para a partir dos 3 filhos de Noé, começar 3 novas famílias. E quando termina o dilúvio, eles descem da arca, Deus diz para eles novamente a mesma ordem que tinham dito para Adão e Eva lá atrás: sejam férteis, se multipliquem, tenham filhos e encham a terra. Ou seja, ele estava novamente falando ali para Sem, Cã e Jafé e suas 3 esposas: formem novas famílias para encher a terra. O propósito de Deus sempre foi trabalhar por meio das famílias. É interessante que um pouquinho mais à frente ele chama Abrão, que depois veio a se chamar Abraão, teve o seu nome mudado por Deus, mas era um homem sem filhos. Ele já tinha sua esposa, devidamente casado, mas não tinha filhos. E a primeira promessa de Deus para Abraão, das várias que ele fez, é: farei de você uma descendência, por meio de você uma descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Então o que Deus promete para Abraão de início é: por meio de você farei uma família, eu darei uma família para você. E essa família gerará uma descendência.
Interessante que lá em Gênesis 12, versos 1 a 3, quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele faz várias promessas para a pessoa de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, seu nome se tornará famoso, você terá uma descendência. Faz promessas para o povo descendente de Abraão, a saber, Israel, os hebreus, que por meio deles seria feita uma nação, um povo, que eles teriam uma terra, que eles teriam um reino, e tantas outras coisas, que depois o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 9, no início do capítulo, vai dizer: deles são os patriarcas, os profetas, as escrituras, e por fim o próprio Cristo, que veio de Israel. E é nesse ponto que eu quero me pegar. Eu dei um título para essa mensagem de Cristo, o plano de Deus para abençoar as famílias. E o que eu quero dizer com isso? Lá em Gênesis 12, verso 3, essa promessa que Deus deu para Abraão, no verso 3 ele diz assim: e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui, esse termo no original hebraico é o termo mishpahá. Segundo o dicionário bíblico de Strong, esse termo hebraico pode significar uma família, um clã, uma tribo, um povo ou um círculo de parentes que convivem junto. Por isso você encontrará em algumas traduções da Bíblia esse termo sendo traduzido por povos, e por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. Mas eu particularmente prefiro mais a tradução como famílias. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas como se dará isso? É por meio do descendente de Abraão. Deus promete uma descendência para Abraão, o povo de Israel. Mas dessa descendência viria um descendente especial. E por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, que é o próprio Cristo. É por isso que o Evangelho, o Novo Testamento, começando ali pelo Evangelho de Mateus, a primeira frase do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão. Porque o apóstolo Mateus, que sendo judeu, sabia exatamente o que ele estava dizendo aqui, fez questão de dizer que logo no início ele era descendente de Davi e descendente de Abraão. Porque havia essas profecias já do Antigo Testamento de que o Messias seria descendente do rei Davi e descendente de Abraão. E aqui ele já começa dizendo isso. Então, aquele descendente prometido ali por Deus para Abraão, por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, é o próprio Cristo. E os apóstolos entenderam isso. Por exemplo, nós vemos ali na segunda pregação de Pedro, capítulo 3 de Atos, capítulo 3, versos 24 a 26, nós lemos o seguinte: de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, ou todas as famílias da terra serão abençoadas. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, que é Cristo, enviou-o primeiramente a vocês, ou seja, o povo de Israel, para abençoá-los, convertendo-os cada um de vocês das suas maldades. Então aqui, o apóstolo Pedro, também inspirado pelo Espírito Santo no Novo Testamento, ali em sua segunda pregação durante a semana de Pentecostes, registrado aqui no capítulo 3 do livro de Atos, nos confirma que aquele descendente que foi prometido a Abraão, lá em Gênesis 12, este é o próprio Jesus Cristo. Então, para que ele veio? Veio para abençoar todas as famílias da terra. Mas como entender isso? Como Jesus pode abençoar todas as famílias da terra se muitas e muitas famílias da terra não creem nele?
muitos povos não creem nele. Como entender isso? O apóstolo Paulo nos explica isso no capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, principalmente a partir do verso 11, ele começa a fazer uma analogia, onde ele mostra, olha, da mesma forma que pelo pecado de um só homem, que é Adão, toda a humanidade caiu em pecado, e toda a humanidade se tornou corrompida, a nossa natureza se tornou corrompida, e nós caímos nesse estado que a teologia chama de depravação total, onde os nossos pensamentos, sentimentos e ações, todos eles são influenciados pelo mal. Da mesma forma que pelo erro de um único homem, todos caíram, pelo sacrifício de um único homem, a saber, Cristo, todos foram vivificados. E principalmente o verso 19, Romanos 5,19 nos diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. O sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade. Cristo não morreu só por alguns. Cristo não morreu só por poucos eleitos. Cristo morreu por todos. O sacrifício de Cristo beneficiou a todos os homens. E não tem como fugir dessa verdade. Porque o texto está dizendo aqui, da mesma forma que o pecado de Adão afetou negativamente a todos, o sacrifício de Cristo afetou positivamente a todos os homens. Dizer que Cristo não morreu por todos, a pessoa seria obrigada, dentro da lógica de Romanos 5, dizer que o pecado de Adão também não afetou todos os homens, e que teria homens que não teriam nascido já afetados pelo pecado. O que é impossível. Logo, Cristo morreu por todos os homens. Mas como entender isso? Então todos serão salvos? Não, eu não estou falando de universalismo aqui. Mas esse sacrifício de Cristo, ele reequilibrou a balança. O que significa isso? Antes o ser humano estava aqui, uma balança equilibrada. Poderia escolher o mal ou o bem. Quando Adão e Eva pecaram, a balança fez isso aqui, ó. Ela tendeu totalmente para o mal. O ser humano não conseguiria mais fazer nada bom de si mesmo. Então, por meio do sacrifício de Cristo, nos foi dada uma graça, que nós podemos chamar de graça capacitadora, graça preventiva, graça preveniente, onde Deus, de forma antecipada, sem nenhuma ação do homem, e o homem não precisa fazer nada para receber essa graça, Deus já derrama essa graça sobre todos os homens por meio do sacrifício de Cristo. Ele derramou essa sua graça capacitadora, capacitando todos os homens a poderem crer em Cristo e no Evangelho de Cristo no momento em que lhes for pregado. É nesse sentido que Cristo morreu por todos. É nesse sentido que o sacrifício de Cristo, num primeiro nível, abençoa todas as famílias da terra. Porque ele capacita todos os seres humanos, por meio da graça de Deus, a poderem crer em Cristo e no Evangelho, mesmo estando debaixo desse estado de total depravação. Esse é o primeiro feito de Cristo que ele já fez por todos nós, mesmo por aqueles que não creem nele. Porque mesmo aqueles que não creem porque não querem crer, porque se recusam a crer, porque permanecem na incredulidade e na dureza dos seus corações. Mas se de fato quisessem crer, teriam plenas condições de crerem e serem transformados, porque Deus já derramou sobre eles essa graça capacitadora. E é por isso que todos aqueles que não creem em Cristo serão condenados, porque Deus proveu a eles plenas condições de poderem crer, mas eles não quiseram crer. Como o Evangelho de João, capítulo 3, verso 18 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, pois não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o primeiro aspecto em que Cristo abençoa todas as famílias, nos capacitando a poder crer. Mas não acaba por aí. Nós temos também uma segunda parte, e essa é bem mais longa e contínua.
Uma vez que as pessoas capacitadas pela graça de Deus se entregam a Cristo e creem, elas nascem de novo, são regeneradas, são transformadas, são novas criaturas, se tornam morada do Espírito Santo. E assim, elas têm uma transformação de vida total, como Romanos 12, versículos 1 e 2 nos dizem, né? Não se conforme com os padrões desse mundo, mas renove-se pela transformação de sua mente, para que possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E assim, a Bíblia nos dá algumas orientações a respeito do convívio familiar. E é importante que nós sempre lembremos desse princípio que foi estabelecido lá no Gênesis. Toda família começa com um casamento. Então, a vida conjugal, a vida matrimonial e a vida familiar estão intimamente ligadas, de forma que nem podem ser dissociadas uma da outra. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 7, dão algumas orientações específicas a respeito dos maridos e das esposas. Como maridos que creem em Cristo e esposas que creem em Cristo devem agir. Verso 1 diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que ele, se não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. E no verso 7 ele se refere aos homens, dizendo: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então perceba que Deus estabelece orientações para as esposas e para os maridos. Hoje essa palavra submissão, ela está muito fora de moda. As pessoas têm até rejeição contra essa palavra. Mas é porque, na verdade, não entendem o significado dela. Submissão significa estar debaixo de uma autoridade dentro da mesma missão. O casal e, posteriormente, a família tem uma missão a ser cumprida da parte de Deus. E essa missão, nenhuma das partes conseguirá cumprir sozinho. E é por isso que a Bíblia fala submissão. Porque a mulher está dentro da mesma missão de constituir essa família, de organizar, gerir, manter essa família saudável, fazer com que ela cresça e prospere fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A autoridade maior é o homem, mas logo abaixo dessa autoridade existe a autoridade da mulher, que está debaixo dessa autoridade maior, como o vice-presidente de uma empresa. Existe o presidente e o vice-presidente. O vice-presidente não é um cargo humilhante só porque existe uma autoridade acima dele, mas ele está debaixo da mesma missão. Assim é a esposa no lar, é a vice-presidente do lar e gerencia o lar. Também a esse respeito, o apóstolo Paulo para Tito, na sua carta a Tito, capítulo 2, versos 3 e 5, nos fala um pouco mais sobre isso. Olha o que ele diz. Ensine as mulheres mais velhas. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versos 18 a 21, fala um pouco mais sobre isso, dizendo: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. E perceba que aqui ele já inclui os filhos também, dá orientações aos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem a seus filhos, para que eles não desanimem.
Então aqui já é uma orientação mais completa no aspecto familiar. Orientação para o marido, para a esposa, no convívio conjugal, mas também orientações a respeito dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Deus se preocupa com a família. A família é a menina dos olhos de Deus. Deus ama as famílias, porque é por meio de famílias saudáveis que se constrói uma sociedade saudável. Tudo começa com a família. A humanidade começou com a família, a igreja começou com uma família, porque os primeiros cristãos se reuniam nas casas das pessoas, onde as famílias que viviam ali cediam as suas moradias para a realização de cultos. A ideia que nós temos de templo, um lugar específico para reuniões cristãs, foi surgir já em meados do século II. Então, durante mais de 100 anos, os primeiros 100 anos da igreja, os cristãos se reuniram em casas, né, a sua grande maioria. Ainda a esse respeito, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5, versos 4 a 8 e também o verso 16, nos orienta um pouco mais a respeito do convívio familiar. Olha o que ele nos diz. Se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os que são de sua própria família, este negou a fé e é pior que um descrente. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então perceba aqui, irmãos, que a responsabilidade dos chefes de família para com uma família não é só de si mesmo, da sua esposa e dos seus filhos, mas também é da geração anterior. Os seus pais, seu pai, sua mãe, que são agora os avós da família, também devem ser tratados, devem ser cuidados e são responsabilidade do chefe de família. Perceba as palavras duras que Paulo usa aqui. Aquele que não cuida de seus parentes, de sua família, de seus pais, é pior que o descrente. Ele diz aqui, negou a fé e é pior que o descrente. Nós temos essa responsabilidade de cuidar das nossas famílias em todos os aspectos e numa escala mais ampla e não exatamente apenas os de nossa casa. E eu quero falar com vocês, de uma forma bem resumida, 5 princípios bíblicos que Deus estabeleceu a respeito da família e que não podem ser quebrados. Qualquer família, para que seja saudável e próspera, precisa seguir esses princípios. Princípio 1. Deus é o chefe da família. Todos devem se sujeitar a Ele. O primeiro passo para que uma família seja saudável é que todas as pessoas dessa família reconheçam o senhorio de Cristo em suas vidas. Entreguem suas vidas a Jesus como único Senhor e Salvador. Leiam a Bíblia, orem e busquem viver de acordo com o que a Sagrada Escritura nos ensina. Cada membro da família tem que participar disso. A família tem que ser convertida a Cristo, e não apenas alguns membros dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a liderança do pai/marido, né, pai e marido, deve ser em amor, como sacerdote da família. Deus estabeleceu ao homem, ser humano do sexo masculino, a responsabilidade de ser o chefe da família. Ele tem a obrigação e a responsabilidade, e não pode fugir dessa responsabilidade, de sustentar o seu lar, de prover o sustento à sua família, de prover o sustento aos seus filhos, à sua esposa, não somente financeiro, mas emocional, de afeto, afetivo e espiritual. O marido é o sacerdote da família.
É obrigação do marido conduzir a sua família, conduzir a sua esposa e os seus filhos nos caminhos do Senhor. Levar à igreja, ler a Bíblia junto, orar, falar de Deus para os seus filhos e sua esposa, a fim de que todos vivam de acordo com a vontade de Deus. E cada homem que negligenciar esse papel, prestará contas para Deus, por causa das consequências negativas que ocorrerão por meio disso. Então, nesse momento, eu chamo a cada um dos homens, dos maridos, dos pais de família, assumam a sua responsabilidade diante de Deus. Você tem que ser o provedor do seu lar em todos os aspectos: financeiro, físico, emocional e espiritual. Essa é a responsabilidade que Deus te atribuiu. Terceiro ponto, a submissão da mãe e esposa deve ser em amor, como gestora do lar. No começo, Adão e Eva já tinham naturalmente esse relacionamento. Adão já exercia sua autoridade em amor, não de forma opressora. E Eva já exercia sua submissão em amor também, e não de forma rebelde ou amargurada contra a vontade. Da mesma forma, quando a esposa entende que submissão é fazer parte da mesma missão, que é a família, cuidar de sua família, cada um com seu papel, cada um com seu aspecto, trabalhando juntos e cooperando para que a família funcione, acabou essa rivalidade. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua porção e a sua responsabilidade diante de Deus. Por isso a mulher deve ser submissa em amor, assim como o marido deve exercer a sua autoridade também em amor, sempre com a temperança do Espírito Santo, a fim de que a família cresça saudável. E a esposa deve ser a gestora do seu lar. A esposa deve gerenciar o seu lar para que tudo funcione, tudo seja mantido em ordem. A limpeza, a alimentação, as roupas das crianças, o cuidado com as crianças enquanto o marido está trabalhando, enfim. A esposa é a gerente do lar. É ela que deve cuidar de todas essas partes, a fim de que a família funcione de forma saudável. E eu não estou dizendo aqui que ela tem que fazer todo o serviço sozinha e o marido não faz nada. Não é assim que funciona. O marido pode e deve ajudar também em várias funções no lar. Não é nenhuma humilhação o marido lavar a louça, colocar a roupa para lavar, tirar o lixo, enfim, ajudar em qualquer coisa que precise, fazer comida quando precisa, olhar as crianças também. Mas essa função é primariamente da esposa. A responsabilidade de conduzir essas atividades é da esposa. E é lógico que o marido pode auxiliar quando precisa em algum aspecto. E o quarto ponto, a submissão em amor dos filhos aos pais. Uma família só funciona bem quando os filhos reconhecem a autoridade dos seus pais em suas vidas. E assim seguem as suas orientações, seguem os seus conselhos, são obedientes e Deus se agrada disso. Filhos rebeldes acabam causando uma falta de harmonia do lar. E o lar não fica em paz, acaba ficando numa constante guerra. Então, esse é mais um ponto que tem que ser obedecido. E por último, o respeito e o amor para com todos os membros da família. Mesmo havendo essa escala de autoridade, Deus, marido, esposa, filhos. Todas essas pessoas que fazem parte do círculo familiar têm que se tratar com respeito mútuo. Todos merecem o respeito, todos são seres humanos dignos que têm que ser tratados com respeito e amor. O fato de uma pessoa ter autoridade sobre outra não lhe dá o direito de menosprezar ou ter qualquer tipo de comportamento abusivo contra essa pessoa, agressivo, maldoso, enfim. Todos devem respeitar e amar uns aos outros. Isso começa na família e depois ele se estende para o restante da sociedade, porque a sociedade nada mais é do que o reflexo de como são as famílias.
Se as famílias forem saudáveis, a sociedade será saudável. Hoje a sociedade está deturpada, está corrompida, porque as famílias estão corrompidas, porque as famílias não são saudáveis. E isso precisa mudar a partir das famílias. Vocês querem transformar o mundo? Comece transformando a sua família. Se cada um transformar a sua família, a sociedade será transformada também. E por último, eu gostaria de ler aqui com vocês o item 17 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que fala a respeito da família. E ele nos diz assim: a família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro, por toda a vida, podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal apenas. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e, bem assim, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva, poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. Então lembre-se disso. O objetivo de Deus em Cristo é abençoar as famílias. Abençoar com a salvação, com a transformação de vida, a fim de que as famílias possam ser famílias saudáveis, prósperas, e assim, por meio da transformação das famílias e da restauração de como as famílias deveriam ser desde o início, a sociedade também possa ser transformada. Eu espero que essa mensagem tenha sido impactante na sua vida, que a palavra de Deus possa ter tocado em seu coração e sua mente, e que por meio dela você possa mudar a prática de sua vida e ser abençoado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.